Agora vamos abrir a Santa Bíblia em Deuteronômio, é o nosso ponto de partida. Eu vou citar alguns versinhos em seguida, e por isso já deixe a sua Bíblia aí de prontidão, ou no caso, o seu celular aí de prontidão. Mas se o seu vizinho não tem nem a Bíblia e nem o celular com Bíblia, por favor, chegue pertinho dele, pertinho dela, e ofereça a sua Bíblia, ou mesmo o seu celular, e abençoe o seu vizinho. O tema da mensagem desta noite é: escolhe, pois, a vida. E não é um tema meu, é palavra do Senhor nosso Deus, registrada no 5º livro de Moisés, o livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19. São palavras solenes. Deus fala com toda seriedade e ênfase. Ele apela ao nosso coração. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, nós podemos ver o pronunciamento de um Deus preocupado, de um Deus amoroso, de um Deus cheio de compaixão e de graça, dizendo a nós: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. São palavras solenes, enfáticas. Deus toma o céu e a terra por testemunhas, mas expressa o seu desejo, a sua vontade. Pai amoroso que é, e encerra este verso dizendo: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Queridos, Deus é o Deus da vida. Ele é o idealizador da vida. Quem inventou a vida, quem concebeu a vida, foi Deus. Ele é o doador da vida. Ninguém mais consegue gerar a vida senão Deus. Ele é o sustentador da vida. Toda a vida se desenrola sobre a palma das suas mãos, e sem este sustento a vida não seria possível. Por isso, lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 10, e eu disse que iria usar alguns versos adicionais nos próximos minutos, o profeta diz o seguinte: mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Oh, glória! Que linda expressão! O Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. No Novo Testamento, nós vamos encontrar Pedro, lá em Atos, no capítulo 3, versículo 15, com ousadia pregando para os judeus, para os líderes daquele povo, para os escribas, fariseus, para os membros do Sinédrio. E em Atos capítulo 3, versículo 15, dizendo: mas vós matastes o autor da vida. Que coisa terrível é o coração humano. Vós matastes o autor da vida. Jesus Cristo é o autor da vida. Assim ele é apresentado nos evangelhos. Mas, queridos, embora Deus seja o idealizador da vida, o autor da vida, o doador da vida, o mantenedor da vida, estamos envolvidos em uma cultura de morte, em uma atmosfera de morte, em um ambiente de morte. A sociedade na qual nós vivemos é perturbada pela morte e, ao mesmo tempo, fascinada pela morte. E se tornam populares símbolos como caveiras,
ossos, punhais, símbolos de morte. Por que isso acontece? Porque o mundo jaz no maligno. E o maligno, ao contrário de Deus, não inspira a vida, e sim a morte. O Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida e vida em abundância, aleluia. Mas existe um ladrão, um inimigo, que pelo contrário vem para matar, para roubar, para destruir, e é por isso que o mundo se encontra envolvido em uma atmosfera de morte. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, Cristo se refere ao diabo como homicida. E diz, ele foi homicida desde o começo. E diz mais Cristo, ele é mentiroso e pai da mentira. Então não nos enganemos. Existe um inimigo cruel que deseja a morte. Mas Deus nos diz na sua palavra, escolhe a vida. Meus irmãos, nós precisamos escolher a vida. E é por isso que, como servos de Deus, como crentes em Jesus Cristo, consideramos errado o aborto. O aborto é errado, o aborto é pecado, porque só Deus pode dar a vida e, portanto, só Deus pode tirá-la. Existem algumas pessoas que dizem, é meu direito, é o meu corpo. Bem, nós sabemos que o direito de um vai até onde começa o direito de outro. E um bebezinho na barriga da sua mãe tem tanto direito à vida quanto você e eu. Em Êxodo capítulo 20, versículo 13, nós encontramos o mandamento, não matarás. E quando um aborto é cometido, este mandamento bíblico está sendo quebrado. O nosso direito vai até onde começa o direito do outro. O direito da mulher vai até onde começa o direito do bebê. O direito a uma vida planejada, confortável, àquilo que era minha vontade, vai até onde começa o direito da vida de outro ser humano. E meus queridos, como só Deus pode dar a vida, só Deus tem o direito de tirá-la. Houve um filósofo na antiguidade, cujo nome era Diógenes, um filósofo grego da escola dos cínicos. Diógenes era um homem muito inteligente, mas também muito excêntrico. Era uma figura. Andava nu, morava num barril e caminhava à luz do dia com uma vela procurando um homem honesto. Este era Diógenes, filósofo reconhecido e admirado pela sua sabedoria nos tempos da Grécia antiga. Um dia, chegou lá na cidade onde o Diógenes morava, o grande conquistador, Alexandre o Grande. E sendo informado sobre Diógenes, desejou conhecer o famoso filósofo. Então Alexandre e a sua comitiva foram procurar Diógenes. Encontraram Diógenes do lado de fora do seu barril, quase nu, enrolado nos trapos, tentando se esquentar ao sol, numa manhã muito fria. Alexandre, do alto do seu cavalo, sem nem mesmo apear, cheio de orgulho, disse: Diógenes, eu sou Alexandre o Grande, Senhor do mundo, pede-me o que quiseres, que eu te darei.
E Diógenes, olhando para Alexandre, disse: só te peço uma coisa, que não me tires o que não me podes dar. É que Alexandre, sem descer do cavalo, tinha feito sombra sobre Diógenes. Ele estava se aquecendo sob os raios do sol. E essa foi a resposta do filósofo que acabou com a arrogância, que calou o conquistador. Só peço que não me tires o que não me podes dar. Se um nenenzinho na barriga da mãe pudesse falar, talvez diria a mesma coisa. Só peço que não me tires o que não me podes dar. Só Deus pode dar a vida, portanto, só Deus pode tirá-la. No dia 3 de fevereiro de 1994, aconteceu algo extraordinário. Madre Teresa de Calcutá foi convidada para uma cerimônia na Casa Branca. Bill Clinton, que era o presidente dos Estados Unidos, convidou aquela mulher ilustre que em 1994 já era uma celebridade mundial, já tinha ganhado o Prêmio Nobel da Paz e era admirada no mundo inteiro pelo seu trabalho com os pobres, os necessitados e os órfãos que eram recolhidos nas ruas da Índia para serem amparados e sustentados. Então, Bill Clinton convidou Madre Teresa, e ali estava ela, na capital do mundo, na capital do poder mundial, diante daquele homem alto, poderoso, a mulher pequenina, já curvada pela idade, recebeu a palavra para fazer o seu discurso. E tomando a palavra, Madre Teresa, a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, começou a sua fala com a seguinte frase: eu acredito que a maior ameaça à paz mundial é o aborto. Porque se uma mãe é capaz de matar o próprio filho, o que impedirá o resto de nós de nos matarmos uns aos outros? E assim ela começou a sua fala. O presidente Bill Clinton olhou para o chão, constrangido, porque era do Partido Democrata, e o seu partido adotava essa pauta de defender o aborto, de defender o casamento homossexual, de defender outras práticas que são contrárias à palavra de Deus. Bill Clinton, envergonhado, olhou para o chão, assim também a sua esposa, a Hillary Clinton, o seu vice-presidente, o Al Gore, toda a cúpula do Partido Democrata, envergonhado, silenciado por Madre Teresa. E é muito bonito o discurso dela, e eu aconselho você depois a procurar na internet. A data, como eu falei, foi o dia 3 de fevereiro de 1994, e eu acho muito difícil alguém ler o discurso de Madre Teresa de Calcutá e continuar sendo a favor do aborto. Pelo menos se for um cristão, pelo menos se acreditar em Deus. E no final do discurso, que calou os poderosos, aquela mulher disse o seguinte: eu soube que aqui nos Estados Unidos, milhões de abortos são realizados todos os anos. Eu quero dizer a vocês, mulheres que estão pensando em fazer um aborto, não matem seus filhos, deem eles para mim, eu cuidarei deles. Aquela mulher que veio das ruas pobres da cidade de Calcutá, do cuidado com os miseráveis da Índia, calou os poderosos e mostrou à nação mais rica do mundo que a verdadeira riqueza não está no dinheiro nem na prosperidade econômica, mas no amor, na caridade e na bondade.
Então, meus queridos e minhas queridas, o aborto é errado, porque só Deus pode dar e tirar a vida. Madre Teresa disse àquelas mulheres ricas da América: não matem seus filhos, entreguem eles para mim, eu cuidarei deles, porque era o que ela fazia lá no orfanato, na Índia, onde desenvolvia o seu trabalho. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos entender que exista um grupo pró-vida e um grupo pró-escolha. O que Deus diz é: escolhe a vida. Esse é o mandamento, esse é o conselho, esse é o apelo do nosso Deus. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência depois de ti. Assim como o aborto é errado, porque só Deus pode dar e tirar a vida, o suicídio é errado, porque só Deus pode dar e tirar a vida. Pastor Marcelo, suicídio é pecado? É. Quebra o mandamento da mesma forma, porque quando a Bíblia diz não matarás, este direcionamento não se refere apenas à vida do próximo, mas também à sua vida. Você não gerou a sua vida, você não pode tirá-la. Ela é de Deus. Só Deus pode dar e tirar a vida. Agora, Cristo falou lá em João, capítulo 8, versículo 44, que Satanás é homicida, é assassino. Então, o diabo quer matar. E quando ele não consegue matar, ele tenta fazer as pessoas se matarem, as pessoas tirarem a sua própria vida. E o que acontece? O que acontece é que pessoas que se matam, fazem isso porque não conseguem enxergar uma saída. Alguém está sofrendo, a vida está muito ruim, e o diabo lhe sugere o gesto fatal e desesperado, dizendo: olha, não tem jeito, não tem saída, não tem solução, não vai melhorar. Mas sabe por que o diabo diz isso? Não é porque ele queira o seu bem, não é porque ele deseja o fim do seu sofrimento, é porque ele é o pai da mentira. No mesmo verso, Jesus começa chamando o diabo de homicida e termina chamando ele de mentiroso. E agora então as duas coisas estão unidas. Ele tenta tirar a sua vida e ele faz isso mentindo aos seus ouvidos e ao seu coração. Filho, filha, sempre há saída. Sempre há saída. Sempre há saída. Eu estou aqui essa noite, da parte de Deus, para dizer a você: há saída, há solução, tem jeito, vai melhorar. Eu estou hoje aqui da parte de Deus para contar a você algo que o diabo não quer que você saiba: que vai melhorar, que tem jeito, que há solução. Sabe por quê, meu querido? Porque a vida é como um rio, que tem a sua nascente e a sua foz, que tem o seu começo e dirige-se para o oceano, sempre na mesma direção, que é a direção do tempo. A vida é dinâmica, a vida é fluida, e como um rio, como qualquer rio, a vida encontra momentos em que ela se estreita, se afunila. Você já viu o que acontece num rio quando as margens se aproximam uma da outra? A confusão, a turbulência, a redemoinho, a espuma, a água é jogada de um lado para o outro, corredeiras, cachoeiras. Parece que a gente entrou dentro de uma máquina de lavar roupa, dentro de um liquidificador, e a gente diz: eu não vou sobreviver a isso, é demais para mim, acabou. Mas não acabou, porque o rio não para de correr.
E então aquela corrente de água que passava por uma turbulência, por uma garganta mais à frente, se espraia. Não é assim o rio? E lá na frente, aquela água que corria rapidamente, passa a deslizar de forma suave. As margens se afastam umas das outras. E aquele mesmo rio que lá atrás era turbulência e horror, agora nos leva a um remanso. E você olha para a margem, tem uma praia de areia branquinha, e flores, e pássaros, e beleza, e paz. E sabe por que você chegou nesse remanso? Porque quando você estava lá na corredeira, você não desistiu. Então, meu querido, minha querida, há uma promessa de Deus para você. A bondade de Deus para você, a solução de Deus para você, mas você precisa seguir em frente. Escolha a vida. Escolhe, pois, a vida. O mês de setembro, que receberemos na próxima semana, é conhecido como Setembro Amarelo, porque tem essa ênfase, a ênfase de prevenção e combate ao suicídio. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, escolha a vida. Porque a ideia de que não há solução e de que a morte é o fim, a única saída, é uma mentira de Satanás, sussurrada aos seus ouvidos por aquele que veio para matar, roubar e destruir. Aquele remanso de Deus para você vai chegar, aleluia. Aquele remanso de Deus para você vai chegar. E digo mais, todos nós que hoje estamos aqui, estamos vivos. Só estamos vivos, porque os que vieram antes de nós não desistiram. Eles também tiveram os seus momentos difíceis, mas eles foram vencedores, porque acreditaram em Deus. Acredite, escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Eu gostaria de concluir dizendo que a conversão é necessária, porque só Jesus pode salvar as nossas vidas. Creio que quando Deus disse ao povo de Israel, escolhe, pois, a vida para que vivas, Ele estava pensando também na vida eterna. Ele estava não apenas dizendo, olha, o aborto é pecado, o suicídio é pecado, Ele estava dizendo, você precisa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor da vida, é aquele que pode conceder a vida eterna. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, dentro daquele lindo discurso que é conhecido como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, Cristo diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Mais adiante, no Evangelho de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só Jesus pode nos dar salvação, só Jesus pode nos dar vida abundante, só Jesus pode nos dar vida eterna, só Jesus pode nos levar para o céu, porque só Jesus pagou o preço. E no sangue de Jesus há poder para purificar os nossos pecados, lavar as nossas almas, salvar as nossas vidas e escrever os nossos nomes no céu. Isaac Newton foi um dos maiores cientistas da humanidade, considerado o pai da física moderna. Era também um cristão devoto. Um cristão devoto. E um dia, Newton foi procurado por alguns colegas. Disseram, Newton, você é o presidente aqui da Sociedade de Ciências da Inglaterra, e nós queremos a sua contribuição, porque nós decidimos criar uma nova religião. O cristianismo é uma religião ultrapassada. Nós precisamos de uma religião mais
atualizada, em sintonia com os novos tempos, com os avanços da ciência, da cultura, do entendimento. Então a gente vai fundar uma nova religião, e a gente queria a sua ajuda, que você participasse desse empreendimento conosco, e que você nos desse algumas sugestões. Newton olhou para os seus colegas e disse: olha, quando Cristo fundou a religião dele, a religião cristã, nasceu de uma virgem, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Se vocês querem fazer uma nova religião, eu sugiro a vocês que comecem por aí. Louvado seja Deus, porque a fé e a razão não se excluem, se somam. E alguns dos cérebros mais brilhantes da história da ciência pertenceram a homens como Isaac Newton, crentes em Deus, fiéis a Jesus. Mas você precisa escolher. O que você tem que entender, meu querido, minha querida, é que a vida é uma escolha. E ninguém pode escolher por você. Voltamos ao texto de Deuteronômio. Deus diz: o céu e a terra tomo por testemunha, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus abre o seu coração, derrama o seu coração e diz: escolhe, pois, a vida. Deus não vai violar o seu livre-arbítrio, Deus não vai escolher por você, é opção sua. Mas Deus não deixa dúvida sobre o que Ele quer. Ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Nos faz lembrar das palavras dirigidas pelo apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos, em Atos capítulo 16, versículo 31, quando diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Deus diz lá em Deuteronômio: escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Olha para mim, presta atenção. Quando você escolhe a vida, você não escolhe só para você. Quando você escolhe bem, você não escolhe só para você. Quando você escolhe proteger uma vidazinha que está sendo gestada, você não escolhe só para você. Quando você escolhe seguir adiante, apesar das adversidades, você não escolhe só para você. Quando você escolhe entregar o seu coração para Jesus, você não escolhe só para você. Isso não vai abençoar só você, vai abençoar através de você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu apelo ao seu coração. Escolhe, pois, a vida. Escolhe a Cristo. Porque Deus também fez uma escolha. Deus poderia ter escolhido olhar em outra direção. Deus poderia ter escolhido se ocupar de outras coisas. Mas Deus escolheu você. E se você fosse o único pecador na face da terra, Cristo teria vindo ao mundo e morrido naquela cruz, só por você. Então escolhe Cristo, escolhe Jesus, escolhe a vida. Certa vez, uma floresta estava pegando fogo. Isso tem acontecido recentemente, especialmente no hemisfério norte, não é? Onde um verão incomumente quente e seco tem levado a muitos incêndios. E nós temos acompanhado isso na televisão e orado também a esse respeito. E aquele bosque estava pegando fogo. Algumas pessoas ali tentando apagar, os bombeiros, mas vendo o fogo fora de controle. E a certa altura as chamas chegaram a uma árvore. E no alto dessa árvore havia um ninho. A mamãe passarinho esvoaçava sobre o ninho, ameaçada pela fumaça, ameaçada pelas chamas, desesperada porque ali estavam os seus filhotes, que ao contrário dela, não podia voar. A mamãe passarinho podia voar para longe do fogo se ela quisesse,
mas os passarinhos pequenos ainda não tinham penas. Eles não podiam voar. E aquelas pessoas começaram a observar a cena. E dissem: vejam aquele passarinho. E a mamãe passarinho esvoaçava e piava no seu desespero, na sua angústia. E a multidão observava sem poder fazer nada. O fogo estava sem controle. Finalmente o fogo chegou naquela árvore. E chegou naquele galho. E chegou naquele ninho. E aí o pessoal que estava assistindo disse: agora ela vai voar. Agora ela vai fugir. Agora ela vai bater as asas para longe. No lugar disso, aquele passarinho pousou sobre os filhotes e protegeu-os das chamas, do calor, usando o seu próprio corpo. No dia seguinte, depois que o fogo apagou, que aquelas pessoas que tudo assistiam foram até o galho, tiraram o corpinho carbonizado, queimado, daquela mamãe passarinho, mas embaixo os filhotes estavam vivos. Sabe, foi isso que Jesus fez. Ele não precisava ter ficado naquela cruz. As pessoas diziam: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Ele podia ter feito isso, poderia ter voado para longe. Jesus poderia ter salvado a si mesmo, mas então ele não teria salvo a nós. Então ele fez uma escolha. Sabe qual foi a escolha que Jesus fez? Jesus escolheu você. Jesus escolheu você. Escolhe Jesus para que você viva. Escolhe Jesus para que você viva. Escolhe Jesus para que você viva.